Já finalizando a carreira, eu vou prender aqui a última alça de 3 correntes nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nós temos aqui um total de 100 alças. Vou virar aqui para você ver por trás, dá para você ver melhor as alças, ok? Finalizamos aqui a carreira de número 12 e agora vamos começar a carreira de número 13, trabalhando aqui dentro das alças. Então, vou passar aqui para a próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes e nessa mesma alça faço mais um ponto alto. Passo para a próxima alça e vou fazer 2 pontos altos. Na próxima alça, faço também 2 pontos altos. Você vai perceber que vai ficando um espaço aqui entre os pontos, mas não se preocupe que depois nós vamos fazer uma carreira que esses pontos aqui vão sumir. Então, a quantidade de pontos é essa mesmo aqui da nossa videoaula. Essas primeiras 2 correntes equivalem a um ponto alto, então, nós já temos aqui 3 alças com 2 pontos altos. Eu vou fazer um total de 30 alças, trabalhando 2 pontos altos em cada alça. Para passar de uma alça para outra, eu não faço corrente, apenas 2 pontos altos em cada alça. Isso nós vamos fazer em 30 alças e volto trabalhando com você. Fizemos aqui então a sequência de 30 alças com 2 pontos altos. Agora, nós vamos passar a trabalhar as alças com 3 pontos altos. Então, vou passar para a próxima alça e faço 3 pontos altos. Na próxima, também faço 3 pontos altos. Eu vou fazer uma sequência agora de 15 alças, trabalhando sempre 3 pontos altos. Então, já fiz aqui em 2, eu vou fazer então em mais 13 alças, sempre 3 pontos altos e volto trabalhando com você. Feita aqui a sequência com alças de 3 pontos altos, nós trabalhamos 15 alças com 3 pontos altos. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com alças com 2 pontos altos. Eu vou fazer uma sequência agora de 35 alças com 2 pontos altos. Então, agora serão 35 alças de 2 pontos altos e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a sequência de 35 alças de 2 pontos altos, agora nós vamos voltar a trabalhar com alças com 3 pontos altos. Então, vou fazer 15 alças com 3 pontos altos em cada uma delas. Então, vou trabalhar aqui as minhas 15 alças com 3 pontos altos e volto trabalhando com você.
Feita aqui a sequência das 15 alças com 3 pontos altos, agora eu volto a trabalhar com alças novamente com apenas 2 pontos altos. Eu tenho as 5 alças restantes aqui na base. Então, nessas 5 alças, eu vou fazer um total, eu vou trabalhar sempre 2 pontos altos em cada uma delas. Então, já fiz aqui em 3, aqui na quarta alça, e agora aqui na quinta alça, que é a minha última alça. E vou fechar agora com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei a carreira. Então, vou abrir aqui para você ver como ficou. Nós começamos trabalhando com 30 sequências de 30 alças com 2 pontos altos. Depois fizemos 15 alças com 3 pontos altos. Novamente trabalhamos com 2 pontos altos aqui nessa outra lateral. Fizemos 35 alças com 2 pontos altos. Nessa outra lateral, trabalhamos novamente 15 alças com 3 pontos altos e finalizamos aqui com mais 5 alças com 2 pontos altos. Então, você tem nessa lateral, no final, 35 alças com 2 pontos altos. Nessa outra lateral, também 35 alças com 2 pontos altos. Dão, então, 70 alças vezes 2, são 140 pontos. Nessa parte oval, são 15 alças com 3 pontos altos. E nessa outra parte oval, mais 15 alças com 3 pontos altos, que dão 30 alças de 3 pontos altos, que são 90 pontos. Mais os 140, você tem aqui um final de 230 pontos altos nessa carreira aqui, que foi a nossa carreira de número 13. Certinho? Para fazer agora a carreira de número 14, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou fazer agora um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo em cada ponto de base. E volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, trabalhamos aqui uma carreira toda em pontos baixos. Quando você coloca o seu tapete na mesa, você vai perceber que ele está um pouquinho embabadando aqui. Mas depois, quando nós formos fazendo as próximas carreiras, ele vai se acertando, vai ficar certinho, ok? Então, continuamos aqui com os 230 pontos na base. Agora, vamos iniciar a carreira de número 15. Eu começo fazendo uma corrente, nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui agora na carreira 13, que é essa carreira aqui de pontos altos que trabalhamos dentro das alças, e nelas eu vou fazer pontos altos triplos em relevo. Para fazer um ponto alto triplo, você vai dar 3 laçadas na agulha. Eu vou no quinto ponto de base da carreira de número 13, o primeiro é esse aqui, onde você tem as correntinhas, iniciamos com as correntinhas, então é fácil de identificar. E também está aqui na mesma direção do ponto baixo que eu acabei de fazer. Então, tenho aqui as 3 laçadas na agulha. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, quinto ponto. Então, nesse próximo ponto, então, da correntinha pra cá, você conta 5 pontos.
nesse quinto ponto, eu passo a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio, fiquei com 5 laçadas na agulha. Faço uma, fecho duas, faço uma, fecho duas, faço uma, fecho duas e faço uma e fecho duas. Então, fizemos aqui um ponto alto triplo atravessado. Aqui na base, onde nós estamos trabalhando a carreira de número 15, eu vou saltar um ponto de base, no próximo, eu prendo com um ponto baixo. Feito o ponto baixo, novamente faço 3 laçadas na agulha, salto um ponto de base, depois do ponto alto triplo, salto um ponto de base, no próximo, eu passo a minha agulha novamente aqui por trás do ponto, conduzo o fio e formo ponto alto triplo. Volto aqui na minha base, salto um ponto de base, no próximo, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Abri aqui para você ver, você tem os pontos altos triplos atravessados. Então, já fizemos um ponto baixo, vou fazer 3 laçadas na agulha, volto aqui na carreira de número 13, salto um ponto de base, no próximo, eu passo o meu fio, conduzo, aqui vou formar o ponto alto triplo atravessado. Volto aqui na base, salto um ponto de base, no próximo, prendo com um ponto baixo. Faço as 3 laçadas, volto aqui onde eu tenho os pontos altos, que é a carreira 13, salto um ponto de base, no próximo, faço aqui o ponto alto triplo, atravessado, são pontos altos triplos em relevo, salto aqui um ponto de base, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Então, você vai fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Vou colocar uma agulha aqui por baixo, para você conseguir identificar bem aí da sua casa. Então, aqui vão ficando os pontos altos triplos em relevo, eles vão ficando atravessados aqui na base, e aqui você sempre vai prendendo com um ponto baixo, ok? Eu vou fazer, então, essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto triplo, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Nós vamos ter aqui um total de 115 pontos altos triplos e 115 pontos baixos. Então, totalizando aqui os nossos 230 pontos que já tínhamos aqui na base, ok? Então, finalizamos a carreira 15. Para fazer agora a carreira 16, eu vou fazer 5 aumentos aqui nessa lateral oval, 5 aumentos na próxima. Então, para escolher o local do aumento, eu venho aqui nessa direção aqui do meio do tapete e vou colocar aqui um marcador. Venho aqui no início da parte oval, coloco um outro marcador e mais ou menos aqui no meio, entre eles, coloco aqui um terceiro marcador. Venho aqui na outra direção, eu vou colocar aqui um marcador e mais ou menos aqui no meio, entre o do meio e o da outra ponta, coloco aqui um marcador. Vou virar aqui para você ver os 5 marcadores. Nessa lateral, venho aqui na outra lateral e vou fazer da mesma forma. Vou deixar virado aqui para você ver. Mais ou menos aqui no meio, coloco um marcador. Venho aqui na direção, no início e final da parte oval, coloco aqui também a marcação. E
mais ou menos no meio, vindo aqui do começo pro meio, para essa direção desse aqui eu coloco outro marcador. Então, fiz 5 marcações em uma lateral, 5 marcações aqui na outra lateral, certinho? A partir daqui, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, e onde você tem o marcador, você vai fazer um aumento. Então, onde tem o marcador, você faz 2 pontos baixos, nesse aqui 2 pontos baixos, nesse 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, então, para cada um dos marcadores. Então, vão ser 5 aumentos nessa lateral, 5 aumentos na outra lateral. Para fazer a carreira, você faz uma corrente, nesse mesmo ponto de base, vai fazer um ponto baixo. E agora, vai trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto que tem na base. E onde tem as marcações, você vai fazer 2 pontos baixos, ok? Vai fazer essa sequência, então, por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo apenas na alcinha da frente do próximo ponto. Nesse primeiro ponto aqui que iniciamos a carreira, eu pego apenas a alcinha da frente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 16 e nela, nesse momento, nós ficamos com 240 pontos na base. Nós fizemos 5 aumentos aqui nessa lateral, 5 aumentos na outra lateral oval. Então, agora são 240 pontos. Agora, eu vou trabalhar uma carreira toda em pontos baixos, apenas na alcinha da frente. Então, faço uma corrente, nessa mesma alcinha, faço um ponto baixo. E vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, sempre trabalhando na alcinha da frente. Vão sobrando aqui as alcinhas de trás, nós vamos fazer uma carreira como essa aqui que tínhamos feito antes. Então, sempre um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando apenas na alcinha da frente, sem fazer nenhum aumento dessa vez. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, sempre na alcinha da frente, e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou as alcinhas aqui da parte de trás e trabalhamos um ponto baixo para cada ponto de base apenas na alcinha da frente, certinho? Finalizamos aqui a carreira 17, vamos agora começar a carreira 18. Eu vou alongar um pouquinho a laçada, passo a minha agulha aqui no ponto de base, que é esse primeiro ponto que fizemos na carreira passada, vou passar aqui por dentro do ponto. Pego a minha laçada e passo aqui por dentro. A laçada vai ficar aqui por dentro, saindo aqui pra trás. Agora, eu vou pegar a alcinha que sobrou aqui atrás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, ok? Aqui, eu vou começar a carreira 18. Vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora, vou trabalhar na próxima alcinha que tenho na base, trabalho um ponto alto. Passo para a próxima, também faço um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto em cada alcinha que temos aqui na base, que ficaram aqui as alcinhas de trás. Então, em cada alcinha dessa,
eu trabalho um ponto alto. Não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto alto para cada alcinha que você tem na base. Então, depois vai ficando dessa forma, ok? Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciamos. Então, fizemos uma carreira aqui toda em pontos altos, trabalhado na alcinha de trás, que tínhamos na base, e continuamos então com os 240 pontos, ok? Finalizamos a carreira 18 e vamos agora começar a carreira de número 19. Para fazer a carreira 19, eu vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo e vou trabalhar mais 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vamos fazer um bloco, então, de 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitos 10 pontos baixos, eu vou trabalhar agora 8 correntes. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou saltar 5 pontos na base, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto de base, eu começo a trabalhar novamente o bloco de 10 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitos 10 pontos, eu faço novamente 8 correntes. Feitas as 8 correntes, eu vou saltar novamente 5 pontos na base, 2, 4, 5. No sexto ponto, eu prendo com um ponto baixo, já começando a sequência, então, de 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, vão ficando alças de 8 correntes, entre elas sempre 10 pontos baixos, e aqui debaixo da alça nós saltamos 5 pontos de base. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu fiz as 8 correntes, vou saltar os 5 pontos que sobraram na base e prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nós temos aqui um total de 16 alças de 8 correntes e 16 blocos de 10 pontos baixos, certinho? Para fazer agora a carreira 20, eu vou passar para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E no próximo também faço um ponto baixíssimo. Então, já aqui no terceiro ponto do bloco de pontos baixos, eu vou fazer uma corrente e faço aqui um ponto baixo. Agora, vou trabalhar mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, completando assim um bloquinho de 6 pontos baixos. Nós vamos deixar vazios os primeiros 2 pontos de base e os últimos 2 também. Agora, eu passo aqui para dentro da alça e vou trabalhar 12 pontos altos.
Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São 12 pontos altos. Passo para o próximo bloco. A partir do terceiro ponto de base, eu vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Os últimos 2 pontos ficam vazios, passo para dentro da alça e vou fazer aqui 12 pontos altos. Feito aqui os 12 pontos, agora eu passo para o bloco de pontos baixos. A partir do terceiro ponto de base, eu volto a fazer os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. No bloquinho de pontos baixos, vão ficar 6 pontos baixos, fica vazio os primeiros 2 pontos e os 2 últimos também. E na alça, nós trabalhamos 12 pontos altos. Eu vou completar a carreira fazendo sempre essa sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça com 12 pontos altos, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou abrir aqui para você ver, ficou dessa forma. Aqui finalizamos a carreira de número 20. Nela fizemos os bloquinhos com 6 pontos baixos e entre elas nós temos na alça 12 pontos altos, certinho? Agora vamos começar a carreira de número 21. Eu começo passando para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. No próximo também faço um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, passo para o próximo e faço um ponto baixo. Então, vão ficar apenas 2 pontos aqui na base. Os 2 pontos iniciais do bloco ficam vazios e os 2 últimos aqui da base também vazios. Agora, faço uma corrente, 2 laçadas na agulha, vou para o próximo ponto alto, vou passar aqui para o leque de pontos altos. No primeiro, eu passo a minha agulha aqui antes do ponto, de trás para frente, volto por trás do ponto. Conduzo o fio e agora vou fechando de 2 em 2 laçadas. Então, fiz aqui um ponto alto duplo em baixo relevo. Faço agora uma corrente, 2 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo em baixo relevo. Uma corrente, passo para o próximo, faço as 2 laçadas na agulha, passo aqui a agulha na base, atravessando o ponto, conduzo o fio, fiquei com 4 laçadas, faço mais uma, fecho 2, faço mais uma, fecho 2, faço mais uma, fecho 2. Então, já tenho 3 pontos altos duplos em baixo relevo e vou fazer o mesmo aqui por cada ponto alto que tenho na base. E entre os pontos altos duplos, sempre vou fazendo uma corrente de separação.
Então, vai ficando dessa forma. Já finalizando aqui, fazendo o último ponto alto duplo em baixo relevo, ficou assim. Como os pontos altos duplos vão ficando aqui por trás, essa parte aqui dos pontos altos vira um pouquinho fazendo relevo aqui na base. Então, nós temos 12 pontos altos duplos em baixo relevo, entre eles sempre uma corrente de separação. Depois de fazer o último ponto, você faz uma corrente, vem no bloco de pontos baixos, salta os primeiros 2 pontos de base. No próximo, você faz um ponto baixo, no próximo, faz um ponto baixo. Faz uma corrente, passa para o próximo leque de pontos altos e começa novamente a trabalhar os pontos altos duplos em baixo relevo e entre eles vai fazendo sempre uma corrente de separação. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois que eu fiz aqui o último ponto alto duplo em baixo relevo, eu faço a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, essa carreira ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 21. Para fazer a carreira de número 22, eu vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto de base, eu vou puxar aqui a laçada, deixo ela na agulha, passo para o próximo ponto, também puxo aqui uma laçada, ela ficou na agulha, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Feito o bloquinho de 2 pontos baixos fechados juntos, eu faço uma corrente, vou passar para a próxima alça, essa corrente que tenho aqui depois desse primeiro ponto alto duplo, e aqui eu faço um ponto alto. Uma corrente, passo para a próxima alça e faço um ponto alto. As alças serão sempre essas correntes que estão entre os pontos altos duplos. Então, uma corrente na próxima alça e fiz aqui um ponto alto. Uma corrente na próxima alça, um ponto alto. Uma corrente na próxima alça, um ponto alto. E vou fazendo sempre um ponto alto nessas correntes que tenho entre os pontos altos duplos e entre os pontos altos vou fazendo sempre uma corrente de separação. Chegando aqui na última alcinha, antes do último ponto alto duplo, faço aqui o último ponto alto. Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Faço mais uma corrente, vou aqui para o bloquinho de 2 pontos baixos, vou no primeiro, passo a minha agulha, conduzo o fio, deixo a laçada na agulha. Vou no próximo, passo a agulha na base, conduzo o fio, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Volto a fazer uma corrente, passo para a alcinha que tenho depois do primeiro ponto alto duplo e vou trabalhar em cada uma delas um ponto alto e entre eles sempre uma corrente de separação. Então, vamos fazer aqui novamente 11 pontos altos e entre eles sempre uma corrente. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto, eu faço uma corrente, venho nesse bloquinho que fiz aqui de 2 pontos baixos, onde iniciamos a carreira aqui por trás, passar minha agulha aqui por trás.
e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar esse fio. Estamos finalizando a carreira de número 22. Retiro aqui a sobra da laçada. Venho com a minha agulha aqui de trás para frente. Vou conduzir essa sobra aqui por dentro dos pontos. Aqui na parte de trás, eu vou dividir esse fio em duas partes. Pego uma das partes e passo aqui por um nozinho do ponto de base. E agora, vou fazer a sequência aqui dos 3 nós. Feito aqui os 3 nós, eu vou cortar o fio. Agora, nós vamos fazer a última carreira, trabalhando agora com fio branco. Ok? Nessa carreira 22, nós trabalhamos 11 pontos altos aqui no leque, e entre eles sempre uma corrente. E aqui no bloco de pontos baixos, fizemos 2 pontos baixos fechados juntos. Agora, vamos trabalhar com fio branco. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um dos leques de pontos altos. No primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Passo para a alça, faço um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, já fiz 3 pontos baixos, sempre vou fazendo um ponto baixo na alça, um ponto baixo no ponto alto. Então, já foram 5, vou fazer um total aqui de 10, então, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, chegamos aqui no meio do leque. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego essa alcinha de cima e a outra alcinha que fica atravessada. Conduzo o fio aqui por dentro e fecho com um ponto baixo. Volto aqui no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo, ficando dessa forma. Novamente, vou fazer agora 10 pontos baixos, então, faço sempre um na alça de uma corrente e um no ponto alto. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vai ficar dessa forma. Aqui onde eu tenho os pontos baixos, eu não trabalho mais, vou passar então já para o próximo ponto alto, vou fazer uma corrente, passo para o próximo leque de pontos altos e vou trabalhar novamente 10 pontos baixos. Sempre um ponto baixo nos pontos altos e também nas correntes. Então, já foram 2, 4, 6, 8, 9 e 10. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui nesse último ponto baixo, vou pegar aqui as 2 alcinhas, conduzo o fio aqui por dentro, fiquei com 2 laçadas, faço mais uma e fecho todas juntas. Volto na base do ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, aqui na outra lateral,
trabalho 10 pontos baixos, sempre um em cada ponto de base, em cada ponto alto, e os outros também nas correntes que tenho entre os pontos altos. Cheguei aqui no último ponto alto, ficou dessa forma. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa última carreira. Quando eu chegar aqui no final, depois de fazer o último ponto baixo no último ponto alto, faço a corrente, prendo aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, vou cortar o fio, trago ele aqui para trás e amarro uma sobra na outra, fazendo a sequência dos 3 nós, corto o fio e arremato. Então, vou completar toda a carreira, arremato a sobra do fio e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizada a última carreira, nosso tapete ficou dessa forma. Vou abrir aqui para você ver a lateral. Eu finalizei no primeiro ponto baixo que iniciamos, cortei o fio e arrematei. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, estamos finalizando a videoaula do tapete inspiração. Espero que vocês gostem. Esse aqui é um tapete russo que você vai fazer bem mais rápido do que os outros que nós temos o hábito de fazer. No início aí das fotos, você observa que ele tem uma palavra aqui no meio, você pode deixar o seu liso, como nós temos aqui, ou colocar uma palavra. No caso do nosso, eu vou colocar aqui a palavra mãe. Eu vou posicionar a palavra aqui para você entender como é que eu vou fazer. Posiciona aqui no meio, chegar um pouquinho para cá. Depois você pode colar ou costurar a sua palavra. Essa palavra aqui foi produzida com a técnica de tricotin com agulha de crochê e eu estou deixando o link dela logo aqui abaixo do nosso vídeo para que você também aprenda a fazer essa técnica aqui e possa também colocar os nomes nos seus tapetes. Certinho, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para que você receba aqui os lembretes das novidades do canal e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, ok? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!